Em 2025, o túmulo mais famoso do Brasil ainda recebe filas de visitantes em uma pequena cidade do interior do Rio de Janeiro. Não é um presidente, não é um rei, é uma mulher que nasceu pobre, foi abandonada pela mãe, fugiu de casa aos 17 anos, debaixo de um vagão de trem e passou a vida inteira dizendo que ninguém tinha coragem de dizer. Ela viveu 101 anos, fez o Brasil rir por mais de 8 décadas, foi censurada por generais, xingada por padres e adorada pelo povo. E quando a morte finalmente chegou, ela não apenas a enfrentou, ela a provocou. Deixou um pedido que nenhuma família jamais havia recebido. Queria ser enterrada em pé, não como símbolo, não como metáfora, literalmente de pé, dentro do caixão, encarando o horizonte da cidade onde nasceu. E quando, 17 anos depois, o túmulo foi aberto diante das câmeras de televisão e de milhões de espectadores, o que apareceu dentro daquela pirâmide de vidro deixou o Brasil em silêncio por alguns segundos, antes de explodir em debate. Mas o que poucos sabem é o que estava por trás desse pedido. Não era loucura, não era vaidade, era a última mensagem de uma mulher que passou a vida inteira se recusando a se curvar, para o poder, para os homens, para o julgamento e para a dor. Essa é a história real de Dercy Gonçalves, sem romantização, sem filtro, do começo ao fim. Antes de continuar, deixe o seu like agora. Inscreva-se no canal Vidas por Trás da Fama e ative o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo novo. E conta pra gente aqui nos comentários, de qual cidade e país você está assistindo? Porque a história de Dercy Gonçalves começa muito antes dos holofotes. Começa com uma menina que o mundo tentou apagar e que decidiu que nunca mais ficaria em silêncio. Dolores Gonçalves Costa nasceu em 23 de junho de 1907, na cidade de Santa Maria Madalena, interior do Rio de Janeiro. O nome no registro era simples. O destino, ninguém poderia prever. Filha de alfaiate e lavadeira, cresceu em uma casa onde faltava comida, sobrava briga e o silêncio era o único luxo disponível. Quando a mãe sumiu sem deixar endereço, o pai afundou no álcool. E a menina Dolores aprendeu cedo que o mundo não tinha obrigação de ser gentil com quem nasce pobre. Mas havia algo nessa menina que nenhuma pobreza conseguia matar. Aos 9 anos, já fazia os vizinhos rirem nas filas d'água. Transformava a fome em piada e o choro em performance. Não era ingenuidade, era a estratégia de sobrevivência. Enquanto vendia doces nas ruas e lavava roupas para ajudar o pai, observava as estrelas do cinema com olhos de quem não estava apenas sonhando, mas planejando. O riso, ela descobriu cedo, era a única moeda que ninguém podia confiscar. O escândalo que definiria toda a sua trajetória aconteceu aos 17 anos, quando Dolores fez algo que nenhuma mulher da sua época ousava fazer. Fugiu de casa. Não pela porta, escondida embaixo de um vagão de trem, com uma muda de roupa, sem dinheiro e sem plano. O destino era Macaé. O objetivo era simples e impossível ao mesmo tempo: ser livre. Naquele momento, Dolores morreu e Dercy Gonçalves nasceu. O que o Brasil nunca soube direito é que essa fuga não foi impulsiva. Segundo relatos preservados em arquivos do Museu Dercy Gonçalves em Santa Maria Madalena, a jovem havia sido prometida a casamento a um homem mais velho, escolhido pelo pai. Recusou. Foi ameaçada. Recusou de novo e partiu na madrugada seguinte. A fuga não era romantismo juvenil. Era a primeira grande declaração política de uma mulher que passaria décadas dizendo não para o poder. Em Macaé, encontrou uma trupe de teatro mambembe e subiu ao palco pela primeira vez. Dormia em lonas rasgadas, comia o que sobrava dos outros artistas e recebia como pagamento apenas aplausos. Mas algo aconteceu naquele primeiro espetáculo que mudaria tudo. O público parou de olhar para os outros atores, olhava só para ela. Não porque era a mais bonita, não porque tinha o melhor figurino, mas porque havia nela uma verdade crua que o palco raramente via. A de alguém que não estava atuando,
estava confessando. O que os livros de história do teatro brasileiro raramente contam é que Dercy Gonçalves passou mais de 10 anos completamente invisível para o grande público. Entre 1924 e 1935, ela percorreu cidades do interior do Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo com trupes mambembes que mal tinham dinheiro para pagar passagem de ônibus. Dormia em celeiros, comia em casas de estranhos e se apresentava em salões de festa, praças públicas e até em frente a igrejas. Exatamente o tipo de lugar que mais tarde a igreja tentaria fechar para ela. Nesses anos de anonimato, Dercy desenvolveu algo que nenhuma escola de teatro ensinava: a arte do improviso sob pressão real. Quando o roteiro furava, ela inventava. Quando o colega esquecia a fala, ela cobria. Quando a plateia ficava fria, ela mudava o espetáculo inteiro no meio da apresentação. Segundo depoimentos de artistas que trabalharam com ela nesse período, preservados em entrevistas concedidas ao pesquisador Sérgio Cabral nos anos 1980, Dercy jamais repetia um espetáculo da mesma forma. Cada noite era um experimento novo. O que poucos sabem é que nesse período ela usou pelo menos 3 nomes artísticos diferentes antes de fixar Dercy Gonçalves. Assinou contratos como Dolores Costa, Lola Gonçalves e Dercina das Artes. Esse último, segundo ela mesma revelou em entrevista ao programa Jô Soares em 2001, foi um apelido dado por uma senhora do interior de Minas Gerais que não conseguia pronunciar Dolores e chamava a jovem atriz de Dercina. O nome Dercy veio daí, por corruptela e por acaso. A chegada ao Rio de Janeiro em 1935 foi traumática. A cidade grande não recebeu Dercy com flores. Ela bateu em portas de companhias teatrais e ouviu não atrás de não. Os diretores da época procuravam vedetas magras, comportadas e de voz suave. Dercy era gorda, barulhenta e improvisava quando não devia. Em uma audição para a companhia de revistas do Teatro Carlos Gomes, o diretor a dispensou, dizendo que ela parecia mais uma feirante do que uma atriz. Ela saiu pela porta, voltou pelos bastidores e fez o elenco inteiro rir por 20 minutos seguidos. Foi contratada no dia seguinte. Foi dentro do Teatro de Revista Carioca que a verdadeira Dercy emergiu. O gênero, popular e irreverente, era o único espaço onde uma mulher podia dizer palavras de duplo sentido sem ser presa imediatamente. Mas mesmo ali havia limites, e Dercy os ultrapassava sistematicamente. Em 1938, durante uma apresentação no Teatro Recreio, no centro do Rio de Janeiro, improvisou uma fala que satirizava diretamente o governo Getúlio Vargas. O teatro foi fechado por 3 dias. Dercy foi chamada para depor. Saiu da delegacia rindo e com material novo para o próximo espetáculo. Dercy Gonçalves e o poder nunca tiveram uma relação pacífica. Desde os primeiros anos no Rio de Janeiro, ela acumulava inimigos nos lugares mais perigosos. Dentro do governo, dentro da igreja e dentro da própria indústria do entretenimento. Não porque fosse imprudente, mas porque era honesta. E honestidade, no Brasil dos anos 1940 e 1950, era um ato de provocação deliberada. Cada piada sua carregava um alvo específico, e os alvos nunca esqueciam. O primeiro grande conflito institucional veio em 1952, quando Dercy gravou para a Rádio Nacional um esquete humorístico que simulava uma confissão religiosa. Na peça, uma mulher confessava ao padre pecados que eram, na verdade, críticas veladas à hipocrisia da elite carioca. A Confederação Nacional dos Bispos do Brasil enviou carta formal à emissora exigindo demissão imediata da atriz. A Rádio Nacional suspendeu o programa por 30 dias. Dercy respondeu ao episódio em entrevista ao jornal O Globo. Padre que não aguenta piada tem problema com a própria consciência, não comigo. A frase foi reproduzida em todo o país. Com o golpe militar de 1964, o conflito deixou de ser simbólico e passou a ser concreto.
O Serviço Nacional de Informação, SNI, abriu uma ficha de monitoramento sobre Dercy Gonçalves. O documento, tornado público após a Lei de Acesso à Informação em 2012, registrava suas apresentações como potencialmente subversivas e recomendava vigilância sobre seus contratos com emissoras de televisão. Dercy soube da ficha anos depois e reagiu como era esperado. Que honra! Só os bons tinham ficha no SNI. A televisão virou o campo de batalha mais intenso. Na TV Globo, onde assinou o contrato em 1969, Dercy entrou em rota de colisão direta com a direção da emissora logo nos primeiros meses. Durante gravação ao vivo do programa Dercy Espetacular, improvisou uma fala que a censura havia cortado do roteiro original. O diretor do programa ordenou corte imediato. Dercy continuou falando. A emissora recebeu notificação dos censores do regime. O programa foi suspenso por 15 dias. Quando voltou ao ar, o público dobrou. A TV Globo engoliu o episódio em silêncio. O conflito mais revelador, no entanto, foi interno e nunca foi totalmente exposto em vida. Segundo o depoimento dado por Dercy ao documentarista Roberto Berliner em 2006, ela foi preterida em pelo menos 4 grandes produções cinematográficas entre 1955 e 1970, por pressão de colegas de elenco que se recusavam a dividir set com ela. Os nomes nunca foram confirmados publicamente, mas Dercy deixou uma pista. No Brasil, você pode ser pobre, feia e ignorante. O que não te perdoam é ser engraçada e inteligente ao mesmo tempo. Quem conhecia os bastidores sabia exatamente a quem ela se referia. Fora das câmeras, Dercy Gonçalves era uma contradição em movimento. A mulher que subia ao palco com energia de adolescente voltava para casa em silêncio absoluto. Os que conviveram com ela nos bastidores descrevem 2 pessoas distintas: a Dercy pública, explosiva e inesgotável, e a Dolores privada, insegura, solitária e profundamente sensível. Quem tentava encontrar apenas a comediante se surpreendia com a mulher que havia por baixo. E quem tentava ficar com a mulher descobria que a comediante nunca saía completamente de cena. Nos camarins, Dercy tinha rituais rígidos, chegava sempre 2 horas antes do início dos espetáculos, mesmo quando o elenco ainda nem havia chegado. Passava esse tempo sozinha, em silêncio, maquiando-se lentamente e revisando mentalmente cada cena. Não o roteiro, que ela raramente seguia, mas os momentos de improviso que planejava introduzir. Segundo o diretor teatral Bibi Ferreira, que trabalhou com ela na década de 1970, Dercy era a atriz mais preparada com quem já havia trabalhado. Ela parecia improvisando, mas aquele improviso tinha sido ensaiado dentro da cabeça dela por horas. O relacionamento com a equipe técnica revelava outro lado pouco conhecido. Dercy conhecia pelo nome todos os contra-regras, iluminadores e sonoplastas com quem trabalhava. Perguntava pelos filhos, lembrava aniversários e distribuía presentes no final de temporadas. Em 1978, durante a última semana de uma temporada no Teatro Maison de France, no Rio de Janeiro, pagou do próprio bolso um jantar para toda a equipe técnica, mais de 40 pessoas, em um restaurante no Leme. Nenhum jornal noticiou, ela não queria que noticiassem. Mas os bastidores também guardavam as feridas. Dercy bebia, não em excesso constante, mas nos períodos de solidão mais intensa, especialmente após o término de relacionamentos. Colegas de elenco relataram em entrevistas ao biógrafo Hélio Nascimento, autor do livro Dercy Gonçalves, O Brasil em Gargalhadas, publicado em 2009, que havia noites em que ela chegava ao teatro com os olhos vermelhos e a voz comprometida. Subia ao palco assim mesmo e arrancava a melhor gargalhada da noite. A dor dela virava combustível, disse um contra-regra que trabalhou com ela por mais de 15 anos. O episódio mais revelador dos bastidores aconteceu em 1993, durante as gravações de um especial de fim de ano para a TV Record. Em plena gravação, Dercy interrompeu tudo, pediu que as câmeras parassem e exigiu que um assistente de produção de 19 anos, que havia sido humilhado publicamente pelo diretor, recebesse um pedido de desculpas formal diante de toda a equipe. O diretor se recusou, Dercy se recusou a gravar. Ficaram parados por 2 horas.
O diretor pediu desculpas. Dercy voltou ao set, olhou para a câmera e disse: "Agora sim, pode gravar." Em 2012, 4 anos após a morte de Dercy Gonçalves, a Lei de Acesso à Informação abriu ao público arquivos que o regime militar havia mantido classificados por décadas. Entre os documentos liberados pelo Arquivo Nacional em Brasília, estava uma pasta com 23 páginas inteiramente dedicadas à atriz. O título era burocrático e frio: Ficha de Acompanhamento, Indivíduo de Interesse Cultural, Gonçalves Dolores, codinome Palhaça. O apelido escolhido pelos agentes do SNI para identificar Dercy nos relatórios internos dizia mais sobre os militares do que sobre ela. Os documentos revelaram que o monitoramento havia começado muito antes do que se suspeitava. Não em 1964, com o golpe, mas em 1958, ainda no governo Juscelino Kubitschek. O motivo inicial não era político, mas moral. Um relatório assinado por um agente identificado apenas como Delegado RM descrevia uma apresentação de Dercy no Teatro Carlos Gomes como espetáculo de baixo calão, impróprio para famílias, com linguagem obscena e gestos de apelo sexual explícito. O relatório recomendava investigação sobre os financiadores do espetáculo. Nenhuma investigação foi aberta, mas a ficha permaneceu ativa por 50 anos. Entre 1964 e 1979, os relatórios se tornaram mais detalhados e mais frequentes. Agentes infiltrados assistiam às apresentações de Dercy e transcreviam falas consideradas subversivas. Um documento de março de 1971 listava 17 piadas ditas por ela durante um espetáculo no Teatro Opinião, no Rio de Janeiro, classificando cada uma delas por nível de risco: baixo, moderado ou alto. 3 das piadas foram classificadas como alto risco, todas envolvendo referências veladas à tortura praticada pelo regime. Dercy sabia que havia agentes na plateia. Continuou falando assim mesmo. O documento mais perturbador do arquivo é uma carta datada de 14 de agosto de 1972, enviada por um oficial do SNI ao diretor da TV Globo da época. Na carta, o oficial sugeria formalmente que a emissora reconsiderasse a conveniência de manter contrato com a referida artista, cujas manifestações públicas representam risco à ordem moral e à estabilidade institucional. A resposta da TV Globo não foi encontrada nos arquivos, mas o contrato de Dercy com a emissora foi rescindido 3 meses depois, em novembro de 1972, sem justificativa pública. Ela só soube do documento 40 anos depois. A revelação dos arquivos gerou comoção imediata. Jornais como Folha de São Paulo e O Globo publicaram matérias extensas sobre o dossiê. Pesquisadores de história da ditadura usaram o caso de Dercy como exemplo de como o regime monitorava não apenas políticos e intelectuais, mas artistas populares que alcançavam as camadas mais simples da população. O regime tinha medo do riso, escreveu o historiador Marcos Napolitano em artigo publicado na Revista Brasileira de História em 2013, e de ninguém tinha mais medo do que de Dercy Gonçalves. A mulher que havia sido chamada de palhaça pelos generais havia assustado o poder por 50 anos. Havia um lado de Dercy Gonçalves que a imprensa raramente explorou com profundidade e que ela mesma só revelou em fragmentos ao longo de décadas em entrevistas esparsas. Por trás da comediante A Invencível, existia uma mulher que havia sido vítima de exploração sistemática dentro da própria indústria que a tornara famosa. Contratos assinados sem advogado, direitos autorais cedidos sem compensação, cachês retidos por produtores que sabiam que ela precisava do dinheiro mais do que eles precisavam dela. A história financeira de Dercy é uma das mais sombrias do entretenimento brasileiro e quase ninguém a conhece em detalhes. O primeiro escândalo documentado aconteceu em 1947, quando Dercy assinou contrato com Jardel Gercoles para uma temporada de 6 meses no Teatro Recreio, no Rio de Janeiro. O contrato previa pagamento semanal fixo mais percentual sobre bilheteria.
A temporada foi prorrogada por mais 4 meses sem renegociação e o percentual sobre bilheteria jamais foi pago. Dercy processou Gercoles na Justiça do Trabalho do Rio de Janeiro em 1948. O processo durou 11 anos. Ela ganhou. Recebeu uma fração do que era devido. Gercoles morreu antes de pagar o restante. Na televisão, o padrão se repetiu com variações. Em 1966, assinou contrato com a TV Tupi para apresentar um programa semanal. O contrato incluía cláusula de exclusividade que a impedia de trabalhar em teatro durante a vigência do acordo, mas não previa compensação financeira equivalente pela restrição. Quando tentou renegociar, foi informada de que qualquer alteração implicaria rescisão imediata. Em entrevista ao jornal Última Hora, em outubro de 1966, Dercy foi direta. No Brasil, a artista mulher assina o que mandam. Se reclamar, é mandada embora. Se aceitar, é explorada. Eu prefiro reclamar e ser mandada embora. Foi exatamente o que aconteceu. Mas a denúncia mais grave veio de dentro do próprio universo televisivo. Em 1998, durante entrevista ao programa Roda Viva da TV Cultura, Dercy revelou que havia descoberto por acaso que apresentações suas gravadas entre 1969 e 1975 continuavam sendo revendidas para emissoras regionais e internacionais sem qualquer pagamento a ela. Os contratos originais continham cláusulas que cediam os direitos de imagem em caráter permanente e irrevogável, linguagem que ela afirmou nunca ter compreendido quando assinou. Me roubaram com caneta e papel. É o roubo mais elegante que existe. A declaração viralizou antes mesmo de existir internet para isso. O advogado Maurício Renaud, que representou Dercy em disputas contratuais nos últimos anos de sua vida, concedeu entrevista ao portal UOL Entretenimento em 2009, um ano após a morte da atriz, confirmando que ela havia deixado pelo menos 3 processos ativos no momento do falecimento, todos relacionados a direitos de imagem não pagos por emissoras de televisão. Os valores envolvidos, segundo Renaud, superavam 2 milhões de reais. Os processos foram herdados pela filha Decimar, que os manteve ativos por anos. O desfecho nunca foi amplamente noticiado. As emissoras envolvidas jamais se pronunciaram publicamente sobre o caso. As denúncias de Dercy Gonçalves sobre exploração contratual nunca geraram o escândalo que mereciam. O Brasil preferia rir com ela do que se indignar por ela. E essa foi talvez a maior consequência da própria armadilha que ela mesma havia construído. Ao transformar tudo em humor, ensinou o público a não levá-la a sério quando falava de sofrimento. Quando dizia que havia sido roubada, as pessoas riam. Quando falava de solidão, aplaudiam. A comediante havia criado um escudo tão eficiente que nem mesmo a dor real conseguia atravessá-lo sem ser confundida com performance. A primeira grande consequência concreta de sua trajetória de conflitos veio ainda nos anos 1970, quando Dercy começou a perceber que o mercado estava se fechando para ela de forma sistemática. Emissoras que antes brigavam pelo seu contrato passaram a ignorar seus telefonemas. Produtores que a bajulavam nos corredores cruzavam a rua para não cumprimentá-la. O motivo nunca foi dito abertamente, mas era conhecido nos bastidores. Dercy havia processado parceiros, denunciado práticas ilegais e recusado contratos abusivos. No mercado do entretenimento brasileiro, isso tinha um nome, e o nome era veneno. Entre 1974 e 1982, Dercy viveu o período mais sombrio de sua carreira. Sem contrato fixo com nenhuma emissora, dependia de apresentações esparsas em teatros do interior e de aparições pontuais em programas de auditório. A renda caiu drasticamente. Chegou a alugar o apartamento onde morava, em Copacabana, e se mudou para um quarto menor no mesmo bairro para reduzir despesas. Nenhum veículo de comunicação noticiou a crise. A imagem pública de Dercy era de uma mulher invencível, e ela se recusava a desmentir essa imagem publicamente. Foi nesse período de ostracismo que Dercy tomou uma das decisões mais importantes de sua vida. Passou a produzir seus próprios espetáculos. Sem depender de emissoras ou produtores, alugava teatros, contratava elenco, fazia a própria divulgação e ficava com o resultado da bilheteria. O risco era enorme, o retorno incerto, mas a liberdade era absoluta.
Em 1979, estreou no Teatro Serrador, no centro do Rio de Janeiro, o espetáculo Dercy Desparada, produzido inteiramente por ela. As sessões esgotaram por 4 meses seguidos. Os produtores que haviam fechado as portas voltaram a ligar. Dessa vez, ela que não atendeu. A maior consequência de toda essa trajetória, no entanto, foi invisível e demorou décadas para ser reconhecida. Dercy Gonçalves abriu um caminho que o entretenimento brasileiro fingia que não existia. O de artistas que recusam contratos abusivos, denunciam irregularidades e produzem de forma independente. Hoje, comediantes como Tata Werneck, Mariana Xavier e dezenas de outros nomes que constroem carreiras fora das grandes emissoras seguem, consciente ou não, um modelo que Dercy testou sozinha, sem rede de proteção, décadas antes. Ela pagou o preço e nunca pediu reconhecimento por isso. Quando o Brasil finalmente decidiu reconhecer Dercy Gonçalves como patrimônio cultural, ela já havia passado décadas sendo ignorada pelas mesmas instituições que agora queriam abraçá-la. O reconhecimento tardio chegou em ondas, primeiro pelos fãs populares, depois pela imprensa, depois pelo governo e, por último, pela indústria do entretenimento que havia tentado silenciá-la. Cada onda trazia consigo uma mistura de admiração genuína e conveniência institucional. Dercy recebia as homenagens com o mesmo sorriso com que havia recebido as perseguições, sem ilusão. O ponto de virada na percepção pública aconteceu em 1994, quando Dercy concedeu uma entrevista ao programa Jô Soares, na TV SBT, que se tornou um dos eventos televisivos mais comentados da década. Durante 2 horas, sem roteiro e sem filtro, ela falou sobre ditadura, exploração, solidão, sexo, religião e morte com uma franqueza que paralisou o país. O programa registrou uma das maiores audiências da história do SBT até aquele momento. No dia seguinte, jornais de todo o Brasil reproduziram trechos da conversa. Dercy havia se tornado, aos 87 anos, mais relevante do que nunca. A reação das novas gerações foi o fenômeno mais surpreendente. Jovens que não haviam nascido quando Dercy estava no auge descobriram suas entrevistas e espetáculos através de gravações em VHS que circulavam de mão em mão nos anos 90 e posteriormente em vídeos que começaram a ser digitalizados e compartilhados no início dos anos 2000. Para essa geração, Dercy não era uma figura do passado, era uma voz incrivelmente atual. Suas falas sobre liberdade feminina, hipocrisia religiosa e abuso de poder soavam como se tivessem sido ditas naquela semana, porque de certa forma ainda precisavam ser ditas. O governo federal reagiu com a lentidão característica das instituições quando se trata de reconhecer artistas populares. O título de Patrimônio Vivo da Cultura Brasileira, concedido pelo Ministério da Cultura em 2000, chegou 60 anos depois do início de sua carreira profissional. A cerimônia de entrega foi transmitida ao vivo pela televisão. Dercy subiu ao palco, recebeu a placa, olhou para a câmera e disse: "Demorou tanto que eu já nem precisava mais." A plateia explodiu em risadas. Os ministros presentes sorriram com desconforto visível. Era Dercy sendo Dercy, agradecendo e cutucando ao mesmo tempo. Mas a reação pública mais intensa viria depois da morte. Quando Dercy faleceu em 19 de julho de 2008, o Brasil parou de um jeito que poucos artistas conseguem provocar. Não era apenas tristeza, era a sensação coletiva de que algo insubstituível havia partido. Nas filas do velório, na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, havia faxineiras ao lado de senadores, crianças ao lado de idosos, artistas ao lado de anônimos. Todos tinham uma história com ela. Todos sentiam que perdiam alguém da família. E foi exatamente isso que Dercy havia construído ao longo de 80 décadas. Não uma carreira, mas uma presença. Não era apenas a artista que havia partido, era um símbolo, era uma persona da mais pura liberdade brasileira. Dercy era o centro do ringue da vida, o lugar em que todas as raivas podiam ser ditas, porque nem sempre com palavras, às vezes com o corpo, em que as confidências mais íntimas eram expostas, não para o escândalo, mas para a libertação coletiva. Em 2025, o nome Dercy Gonçalves continua sendo pesquisado milhares de vezes por mês nas plataformas digitais do Brasil. Não por nostalgia, mas por redescoberta ativa, impulsionada por jovens que encontram em suas palavras uma radicalidade que o entretenimento contemporâneo raramente oferece.
Vídeos de suas entrevistas nos anos 90 e 2000 acumulam milhões de visualizações no YouTube, compartilhados por perfis que nem existiam quando ela ainda estava viva. O Museu Dercy Gonçalves, em Santa Maria Madalena, passou por reforma significativa em 2023, financiada pelo Fundo Nacional de Cultura e por uma campanha de financiamento coletivo que arrecadou mais de R$180 mil em menos de 30 dias, impulsionada principalmente por jovens entre 18 e 35 anos que nunca assistiram a um espetáculo dela ao vivo. O acervo reformado inclui figurinos originais, manuscritos com anotações de improviso feitas à mão e gravações inéditas de ensaios dos anos 70, nunca exibidas publicamente. Em novembro de 2023, a morte de Decimar Gonçalves Senra, filha única de Dercy, aos 88 anos, reacendeu o debate sobre o legado da atriz. A neta Melissa Senra assumiu o papel de guardiã da memória da avó e revelou em entrevista ao G1 a existência de um depoimento em vídeo gravado por Dercy em 2005, no qual a atriz fala sobre infância, perdas e medo do esquecimento. O material permanece inédito, sem data prevista para divulgação. O mausoléu de vidro em Santa Maria Madalena foi restaurado em 2024 após apresentar rachaduras estruturais. A restauração custou R$340 mil e gerou nova cobertura jornalística nacional. A prefeitura estuda transformar o entorno do cemitério em complexo cultural dedicado à memória da atriz, com previsão para 2026. Em março de 2025, a pesquisadora Cláudia Wasserman, da UFRG, publicou artigo acadêmico analisando o dossiê do SNI sobre Dercy como documento central para compreender como o regime militar usava a moral como instrumento de censura política. A conclusão é direta. Dercy foi perseguida não apesar de ser comediante, mas precisamente por isso. O riso dela era mais perigoso do que qualquer discurso político. A verdade sobre Dercy Gonçalves não está nos prêmios, nos recordes ou nas manchetes. Está no que ela representa para cada pessoa que em algum momento da vida foi mandada calar e não calou. Dercy não foi apenas uma comediante, foi a prova viva de que a autenticidade radical tem um custo altíssimo que poucos estão dispostos a pagar. Ela pagou, sem reclamar, sem pedir devolução e sem jamais cogitar que poderia ter sido diferente. O que a história oficial do entretenimento brasileiro tenta esconder é que Dercy venceu em condições que deveriam tê-la destruído. Nasceu pobre, foi abandonada, fugiu com uma muda de roupa, trabalhou décadas sem contrato justo, foi monitorada por generais, teve direitos roubados com caneta e papel, perdeu contratos por falar a verdade, criou a filha sozinha entre camarins e estradas. E ainda assim, quando o Brasil precisou de uma voz que dissesse o que ninguém mais tinha coragem de dizer, era o nome dela que o povo pronunciava. Você já se perguntou por que o Brasil amou tanto Dercy? Não era só o humor, era o reconhecimento. O povo simples via nela o reflexo de uma vida que conhecia, de sacrifício, de luta, de humilhação superada com dignidade. Dercy não fingia ser popular, ela era popular, porque nunca deixou de ser quem era, independentemente de quanto dinheiro havia no bolso ou de quantas câmeras estavam ligadas. Essa autenticidade, rara em qualquer época, tornou-se absolutamente preciosa na era das redes sociais, onde tudo é construído, filtrado e calculado. O pedido de ser enterrada em pé não foi capricho de uma excêntrica. Foi o último ato de uma mulher que passou 101 anos se recusando a se curvar. Para o poder, para os homens, para a pobreza, para a censura, para a velhice, para a morte. Quero continuar olhando o movimento da cidade, ela disse. Era sua forma de dizer que não havia terminado, que ainda tinha coisas a observar, a comentar, a provocar, que o espetáculo, para ela, nunca teria realmente um último ato. Dercy Gonçalves morreu em 19 de julho de 2008, mas toda vez que alguém sobe a um palco sem pedir licença, toda vez que uma mulher fala o que pensa sem se desculpar por isso,
toda vez que o riso é usado como arma contra a hipocrisia, ela está lá, em pé, como sempre quis, olhando o movimento do mundo e esperando com aquele sorriso impossível para ver o que vai acontecer a seguir. E assim termina, e ao mesmo tempo nunca termina, a história de Dercy Gonçalves. A menina abandonada de Santa Maria Madalena que fugiu embaixo de um vagão de trem, enfrentou generais, desafiou padres, processou produtores, criou a filha sozinha, viveu 101 anos e ainda encontrou energia para chocar o Brasil depois de morta. Ela não pediu permissão para existir, não pediu desculpa por incomodar, não negociou a própria verdade com ninguém. E quando a morte finalmente chegou, Dercy fez o que sempre fez. Transformou o inevitável em espetáculo. Se essa história te tocou, te provocou ou te fez pensar, deixe o seu like agora. Inscreva-se no canal Vidas por Trás da Fama e ative o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo novo. Conta nos comentários de qual cidade e país você está assistindo, porque histórias como a de Dercy nos lembram que a verdadeira imortalidade não está em viver para sempre, está em nunca ser esquecida. No próximo vídeo, vamos mergulhar na história de outro nome que o Brasil conhece pela superfície, mas cuja verdade poucos têm coragem de contar. Não perca! Até lá!